Pois bem, meus irmãos, nessa noite nós, pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós queremos compartilhar sobre esse tema, lançai as vossas redes. Isso nos faz lembrar lá em Lucas, capítulo 5. Queria que você abrisse sua Bíblia, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Texto que nós vamos estar refletindo nessa noite. Lucas, capítulo 5. Quando nós pensamos em lançar as redes, logo nos lembra a pescaria, né? Muitos irmãos, muitas pessoas estão envolvidas de férias nesse período, nesse mês, tá certo? Eu confesso para vocês que não é o meu forte a pescaria. Eu gosto mesmo é de comer o peixe, né? Mas eu admiro demais alguns irmãos que são bastante talentosos no que diz respeito à pescaria, tá certo? Encontra o texto, Lucas, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor, na versão revista e corrigida, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixe, que rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, mas feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, amado Deus, teu nome é sobre todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Senhor, nós te glorificamos nessa noite, te exaltamos. O Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração ao Senhor. Que nesse momento que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor use a minha vida como voz profética aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor abençoe desde já cada vida, cada família, cada lar aqui representado. O Senhor já tem falado e falado muito aos nossos corações, através dos louvores que foram aqui ministrados. E eu te peço que o Senhor continue a ministrar a cada vida, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, cada pessoa. O Senhor conhece aqueles que chegaram aqui vivendo o tempo do cumprimento da promessa, aqueles que estão alegres, contentes, felizes, porque estão vivendo um tempo da oração respondida. Assim, Senhor, como o Senhor também conhece aqueles que porventura chegaram aqui cansados, desanimados, abatidos, frustrados. Oh Deus, desde já eu te peço que o Senhor derrame da tua unção sobre nós. A tua palavra, Senhor, nos diz que até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vem Deus e derrama assim da tua unção sobre nós aqui neste lugar e ministra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém
Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pois bem, irmãos, o texto em apreço, que é intitulado da pesca maravilhosa, o texto em apreço, ele é cheio de princípios. Com certeza você em algum momento já ouviu alguma palavra, algum texto, compartilhar de alguma ministração, falando sobre esse texto. Um momento onde Jesus, o texto começa dizendo logo a partir do versículo 1, que Jesus estava ali junto a uma multidão, e Jesus então se posiciona, ele estava ali na praia, na beira da água, e Jesus então se posiciona de uma forma estratégia, para que o som pudesse chegar, para que ele pudesse ministrar, e muitas pessoas conseguissem ouvi-lo. O texto diz que ele estava na beira da praia, e ele então começa ali, ele vê que tem 2 barcos, um dos barcos de Simão Pedro, e ele então vai a um daqueles barcos. Você consegue imaginar comigo, Jesus ele está em cima do barco, o barco está ali logo próximo da areia, e Jesus começa a ministrar, Jesus começa a pregar. O texto diz que ele começa a falar, a ministrar as pessoas estavam ouvindo Jesus, né? Era a palavra, a ministração, e muitas pessoas estavam ali prontas para ouvir Jesus. O que me faz pensar logo no início foi essa estratégia de Jesus para que as pessoas pudessem ouvir. Nisso eu pergunto para você, que estratégia você tem utilizado para falar de Jesus para as pessoas? Que estratégia você tem utilizado para fazer Jesus conhecido, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, possam ser alcançadas pela palavra de Deus? Jesus foi lá para o barco e começou dali então a pregar, a compartilhar a palavra. Quando o fim daquele sermão de Jesus termina, e naquele momento que o sermão de Jesus termina, Jesus então dá uma palavra para Pedro, para que eles então retornassem às águas e lançassem a rede no mar, para que tentassem mais uma vez, para que lançassem. Um dos detalhes do texto é que diz que Jesus diz para que eles lancem a rede, faze-te ao mar alto e lance as redes, diz no versículo 4, né? Então ele diz para lançar no mar alto, ou seja, nós podemos pensar ao olhar para esse versículo, que o raso não nos pertence mais, que o raso não nos serve mais, que nós precisamos das águas profundas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Às vezes nós nos acostumamos naquilo que é raso, às vezes algumas pessoas até têm receios de querer buscar o mais, de querer viver o mais, de querer o sobrenatural de Deus. Mas a palavra que Jesus libera aqui para Pedro é: vá ao mar alto e lance as redes. Esse lançar as redes, ele tem vários aspectos, mas inicialmente, irmãos, o lançar a rede, ele tem a ver com tentar de novo, ele tem a ver em não desistir, ele tem a ver com realizar novamente, fazer novamente, ter novas atitudes, fazer de uma nova forma, porque muitas vezes nós tentamos, mas nós agimos pela nossa palavra, nós agimos pelo nosso eu. Muitas vezes nós temos a iniciativa, começa o dia, fazemos os projetos, fazemos os planos, mas nós esquecemos muitas vezes de buscar ao Senhor em primeiro lugar. Dizemos que o Senhor reina, mas muitas vezes as nossas atitudes não demonstram isso. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 6,33, para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. E às vezes o que é que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. Buscamos as outras coisas, buscamos os nossos sonhos, buscamos os nossos planos, buscamos as nossas prioridades. Quando sobra um pouco de tempo, aí nós queremos encaixar Deus nos nossos planos. E depois as pessoas reclamam que não deu certo. Por que que Deus não abençoou? Por que que não deu certo? Por que que não aconteceu? A grande verdade é que o Senhor não era a prioridade, não foi buscado em primeiro lugar. Então, precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar. As demais coisas, elas serão
elas serão acrescentadas. Então Jesus, ele dá essa ordem: vá ao mar alto e lance as redes para pescar. Traga isso no aspecto espiritual para a sua vida. E lembre-se de momentos que porventura você desistiu, ou situações que você desanimou. E Jesus está dizendo para você: tente outra vez. Até porque a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que nós não somos como aqueles que retrocedem. A Bíblia diz que nós somos como aqueles que perseveram, diz a palavra do Senhor. Então é necessário que haja em nós perseverança. O que é perseverança? É realizar em meio às dificuldades. Precisamos continuar realizando mesmo em meio à dificuldade, irmãos. Mesmo em meio aos dias difíceis. Mesmo em meio aos momentos onde o mar não está para peixe. Tem dias que são difíceis. Imagina aí Pedro e os outros que estavam com eles. Passaram toda uma noite. E aqueles homens eram especialistas na pesca. Sabiam o que estava fazendo. Mas a noite não estava para peixe. E então, quando eles estão aí já lavando as redes, já desistindo, depois de uma noite frustrada, depois de uma noite de sono, quem já perdeu uma noite de sono aqui sabe do que eu estou falando, como mexe com o nosso organismo, não é verdade? Como é difícil perder ali uma noite de sono. Então aqueles homens, depois de uma noite de sono, ali pela manhã, cansados, frustrados, decepcionados, agora eles recebem uma palavra de Jesus: lancem as suas redes. E assim o Senhor fala ao seu coração também, porque talvez você chegou aqui pensando em desistir, você chegou desanimado, você chegou com o coração aflito, e o Senhor está dizendo para você: olha, chegou o momento de você tentar de novo. Ah, pastor, mas eu já tentei tantas vezes. Mas será que você tentou debaixo da orientação do Espírito Santo? Chega o momento de tentarmos outra vez. E Pedro recebe essa palavra, Jesus lança a palavra, e ele diz, e ele responde assim no versículo 5, e respondeu Simão Pedro, e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Nesse versículo está o primeiro princípio que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite, irmãos. Dos muitos princípios que nós encontramos nesse texto, o primeiro princípio que eu quero destacar é o princípio da obediência. O princípio da obediência. O princípio de obedecermos ao Senhor. Pedro disse: Senhor, nós passamos a noite inteira, nada apanhamos, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Não é porque ele queria mais, mas é pela palavra do Senhor eu lançarei a rede. Irmãos, a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. E muitas vezes nós sofremos na nossa vida porque somos desobedientes. Hoje pela manhã lá em casa nós fazemos o culto familiar, e eu compartilhei essa mesma palavra lá em casa hoje com a minha família. E aí eu perguntei para eles assim: por que nós somos tão desobedientes? Por que nós sabemos que precisamos orar mais e não oramos? Por que nós sabemos que precisamos meditar na palavra e não meditamos? Por que nós sabemos que precisamos anunciar do Evangelho, anunciar da palavra, e muitas vezes pouco disso fazemos? Muitas vezes somos desobedientes, e precisamos entender, até porque a palavra de Deus é muito simples e bem clara: a obediência, ela gera bênção. Da mesma forma, a desobediência, ela nos afasta da bênção, irmão. É muito fácil compreender isso quando você olha lá para o Velho Testamento e você vê o povo que saiu do Egito em direção à terra prometida. Eles estavam indo para onde? Para a terra prometida. Ou seja, algum dia, em algum momento, em alguma situação, eles iriam chegar lá. Por quê? Porque era a promessa de Deus. A Bíblia diz no número 23:19 que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele diz se cumpre, o que ele fala se realiza. Ou seja, esse povo ia chegar na terra prometida. Por quê? Porque era a promessa de Deus. E o detalhe, irmãos, eles poderiam chegar na terra prometida em menos de 40 dias de caminhada. Menos de 40 dias de caminhadas.
consequentemente menos de 4 meses, menos de 4 anos, mas eles levaram 40 anos. 40 anos, por quê? Pela desobediência, irmãos. Quando nós resolvemos obedecer, isso atrai o derramar da bênção sobre as nossas vidas. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, situações que são complicadas de se resolver, o Senhor vai à nossa frente, peleja por nós e traz a resposta para a nossa vida. Da mesma forma, quando nós andamos em desobediência a Deus, situações que parecem bem simples, se transformam num verdadeiro problema, numa verdadeira tempestade. Quer ver um exemplo bíblico disso? Lá em Josué, lá a partir do capítulo 7, quando Josué conduz o povo, ainda nesse caminho da terra prometida, e ali eles têm uma batalha, chega a Jericó, e como Josué e o povo obedecem a Deus, as muralhas de Jericó, elas caem, deu as voltas, soprou a trombeta, enfim, houve obediência, e as muralhas que até então eram intransponíveis, foram ao chão. O milagre aconteceu. Eles conquistaram Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Eles conquistaram por quê? Porque houve obediência. Eles conquistaram Jericó. Mas logo em seguida, logo no capítulo seguinte, existe uma pequena cidade chamada Ai. E como eles desobedecem ao Senhor, aí Josué, sem saber, ele diz: não, leva só lá uns 2, 3 mil soldados para lá. Lá vai ser coisa simples. E Israel, o exército de Israel vai até a cidade de Ai. E eles perdem, tem uma derrota feia ali naquela cidade. Acabaram de conquistar Jericó. E logo em seguida já perdem para o exército de Ai. Por quê? Por causa da desobediência. Como eu falei, quando nós obedecemos a Deus, aquilo que era difícil, complicado de se resolver, Deus vai abrindo, preparando o caminho e a bênção chega. Quando nós andamos na desobediência, situações simples se transformam em verdadeiros problemas. O simples boleto vira uma grande tempestade. Uma pequena situação para se resolver em casa vira um grande conflito. Que venhamos andar no caminho da obediência. E esse é o primeiro princípio que nós encontramos aqui em Lucas capítulo 5. Quando Pedro ele resolve obedecer. Senhor, pela tua palavra eu lançarei a rede. Eu não sei qual foi a área que você desistiu da sua vida. Eu não sei quais são os planos que foram frustrados, quais foram os sonhos que estavam engavetados, mas no nome de Jesus nós vamos ativar isso novamente na sua vida aqui nessa noite. No nome de Jesus, que você venha: Senhor, agora eu vou lançar as redes, eu vou ao mar alto, eu dependo do Senhor, eu vou lançar as redes, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Às vezes nós não entendemos, não precisamos entender, mas precisamos crer, precisamos ter atitude, lançar as nossas redes, obedecer ao Senhor. Esse é o primeiro princípio que eu queria destacar aqui para os irmãos. Em seguida, o texto diz para nós que eles fazem isso. Versículo 6 diz que, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe, que quase rompia as redes. Um milagre aconteceu, Quando ele obedeceu, os peixes se multiplicaram. Os peixes se multiplicaram. Simples assim. Muitas vezes as pessoas, elas se afastam. Recordei de uma senhora que ela estava, segundo ela, estava precisando, padecendo de necessidade, e um pastor foi visitá-la, e naquele dia daquela visita, que ela compartilhou que estava tendo alguma dificuldade, mas ela disse assim: mas todo dia eu leio o Salmo 23, todo dia eu leio o Salmo 23, E aquela senhora, quando foi pegar uma água ali para servir, aquele obreiro foi lá e pegou uma nota de R$100 e colocou no Salmo 23, deixou lá, fechou a Bíblia dela e deixou. Depois tomou água, foi embora. Semana seguinte voltou. Ela: não, estou aqui, está difícil, está sem nada em casa e tudo, mas todo dia eu leio o Salmo 23. E aí, ele: me dê aqui sua Bíblia. Pegou a Bíblia, abriu, estava lá, a nota de R$100 estava lá. Estava lendo a Bíblia, coisa nenhuma, Ela estava mentindo, dizendo que estava lendo a Bíblia todo dia, mas não, estava em desobediência, estava em pecado. Quando nós obedecemos ao Senhor, irmãos, Deus ele multiplica. Existe uma promessa sobre a mim e sobre a sua vida, que Deus ele multiplica a obra das nossas mãos.
que Deus nos faz bem-sucedidos em todo o nosso proceder. É por isso, irmãos, que onde nós passamos, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal. É por isso que nós precisamos, mesmo em meio àquilo que nós fazemos, nós precisamos ser o melhor, porque fazemos para o Senhor. Temos que ser a melhor dona de casa, temos que ser o melhor pedreiro, temos que ser o melhor médico, temos que ser o melhor advogado, temos que ser o melhor psicólogo, o melhor professor. Tudo que nós fazemos, temos que fazer com excelência, porque nós levamos o nome do Senhor. Nós levamos o nome do Senhor. O texto diz que o povo que se chama pelo meu nome. Que povo é esse? Somos nós. O povo que se chama pelo nome do Senhor, que levamos o nome do Senhor. Então, o milagre acontece, o peixe se multiplica, e a partir de então, diz que no versículo 7, que fizeram sinal aos companheiros do outro barco. Fizeram sinal ao companheiro do outro barco, para que os fosse ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos. Nesse versículo, no versículo 7, eu encontro aqui, quero destacar para os irmãos, o segundo princípio. O princípio do compartilhar. O princípio do compartilhar. Guarde essa palavra para você. É necessário compartilhar. Hoje eu falava lá em casa também, eu disse para minha família assim, não tem como eu ser abençoado e essa bênção não chegar na vida de vocês. Quando nós somos abençoados, a bênção chega. Não tem como aqui o irmão William ser abençoado e essa bênção não chegar na família dele, não chegar na igreja. Não tem como você ser abençoado, essa bênção não vai ficar só para você. Inclusive Tiago fala lá, pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para os vossos próprios deleites. Quando nós recebemos, nós temos que ter essa visão de compartilhar. Foi o que aconteceu. Pedro estava ali na pescaria, o barco ficou cheio, e aí ele pensou o seguinte, não, acabou, não tem mais, eu já estou satisfeito, meu barco está cheio, está quase afundando. Não, ele mandou chamar o outro barco que estava lá. Ele compartilhou com as pessoas que estavam ali com ele. Ele compartilhou com os outros pescadores que estavam ali com ele. Nós temos que compartilhar aquilo que nós recebemos de Deus, irmãos. Nós precisamos compartilhar. Quantas vezes você foi abençoado aqui nesse lugar, mas alguém que você conhece poderia estar aqui. Um casal que está precisando, que está lá em crise lá fora, poderia estar aqui. Um casal conhecido seu poderia estar aqui. Talvez um amigo, um conhecido seu, que poderia estar aqui. Quantas vezes você foi cheio, saiu daqui transbordante e precisava compartilhar isso com outras pessoas. Temos que levar a sério, irmãos, esse princípio, o princípio do compartilhar. Aquilo que o Senhor tem nos dado, nós precisamos oferecer ao próximo, oferecer aos outros. Por quê? Porque a nossa sociedade, irmãos, ela está adoecida. As pessoas lá fora, elas vivem em zonas de sofrimento, em zonas de desespero. Quantas pessoas nós encontramos que sofrem com um padrão de ansiedade patológico? Quantas pessoas nós encontramos que sofrem de depressão? Quantas pessoas nós encontramos que precisam de um abraço, que precisam de uma palavra, que precisam de um Jesus te ama, que precisam entender Deus tem um projeto na tua vida, que precisam compreender isso, e Deus vai usar a minha e a sua vida como respostas. Precisamos nos colocar como resposta de Deus para uma sociedade que está adoecida. Temos que compartilhar aquilo que nós recebemos de Deus. Porque, por exemplo, que nós queremos, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sim, cheio do Espírito Santo para quê? Para compartilhar isso com as pessoas, né? Temos que ter essa visão do compartilhar. Temos que usar essa visão de compartilhar muito forte em nossas células. Precisamos ter isso. Pedro, ele não foi egoísta em receber. Às vezes muitas pessoas, minhas contas estão pagas, a geladeira está abastecida. Muitas vezes somos egoístas. Muitas vezes queremos as bênçãos só para nós. E às vezes as pessoas estão próximas, mas bem próximas a nós mesmos. E estão sofrendo. Que nós sejamos resposta de oração, que venhamos compreender esse segundo princípio, o princípio do compartilhar. Precisamos compartilhar aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, precisa ser compartilhado. Acontece
aquela multiplicação de peixes. Os barcos agora estão todos cheios, quase iam a pique. E agora, a partir do versículo 8, diz assim, no versículo 8: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro, ele tem uma visão de quem ele é. E nesse versículo nós podemos deixar mais um princípio. Nós falamos sobre o princípio da obediência, o princípio do compartilhar. E agora podemos aqui nesse versículo, nós podemos deixar mais um princípio. O princípio do reconhecimento. O princípio do reconhecimento. De reconhecer quem nós somos e de reconhecer quem Deus é na nossa vida. Constantemente nós precisamos reconhecer isso. Pedro estava ali e agora deixou simplesmente de ser uma pesca e passou a ser algo sobrenatural, passou a ser algo espiritual. E Pedro então diz: Senhor, ausenta-te de mim. Senhor, ele se prostrou e disse: ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. Ele estava ali reconhecendo as suas limitações, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo os seus limites, diminuindo, reconhecendo o poderio do Senhor, reconhecendo quem Jesus era e reconhecendo quem Ele era diante do Senhor. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Muitas pessoas querem andar exaltadas, mas o que a Bíblia nos chama é para nos humilharmos diante do Senhor. Muitas pessoas elas sonham para o nível de independência, mas o que o Senhor nos chama é para dependência. O Senhor nos chama para andarmos dependente dEle todos os dias. E nesse versículo nós entendemos isso. Quando Pedro reconhece quem ele é: eu sou pecador. Ele está dizendo: eu preciso, eu sou limitado. Porque, irmãos, nós só somos alguma coisa pela presença de Deus em nossa vida. Tira a presença de Deus em nós, vai sobrar o quê? O erro, o pecado. Mas quando nós somos encontrados, impactados, foi o que aconteceu com Pedro. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando a graça de Deus nos atinge, irmãos, nós sentimos uma vergonha. A vergonha de sermos quem nós realmente somos. Porque nós passamos a ser desmascarados. Pedro estava ali compreendendo o que o autor de Hebreus diz, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que o formou. Ele sabia que não adiantava ou estar calado ou falar, o Senhor o sondava, porque o Senhor o conhecia desde o ventre da sua mãe. Ele sabia que todas as coisas agora estavam ali diante dele. Ele começou a compreender quem estava diante dele. Pedro começa a ter essa compreensão. Daí ele tem essa visão dele, essa visão de limitação. Essa visão de limitação, irmãos, não é para ficarmos e termos uma visão inferiorizada de nós, nada disso. Mas é no sentido de reconhecermos quem nós somos, para termos a visão de quem Deus é e o que Jesus fez na nossa vida. Eu me lembro quem eu era, irmão, quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu me lembro quem eu era. Eu não posso esquecer quem eu era, não há como esquecer, né? A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. É novidade de vida. Você lembra quem era a sua vida antes de Jesus? Então Pedro aqui estava tendo um encontro verdadeiro, um encontro transformador. Muitas pessoas dizem que conhecem a Jesus, muitas pessoas dizem que amam a Jesus, que servem a Jesus, mas na verdade muitos precisam ter um encontro verdadeiro, um encontro transformador, um encontro onde ele reconhece quem ele é e reconhece a graça de Deus. Porque como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, a parte final do texto diz que onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. Onde foi que abundou o pecado? Onde foi que o pecado foi muito, se não foi na minha e na sua vida? Mas onde abundou o pecado, o Senhor veio com a sua superabundante graça. O texto está dizendo que apesar dos nossos erros, que apesar das nossas falhas, o poder da graça do Senhor é bem maior, é ilimitado. A graça de Deus que veio sobre as nossas vidas. Tanto isso é verdade que lá em Romanos, mesmo capítulo 5, 8, a Bíblia diz que Deus prova, e você há de concordar comigo, que Deus não precisava provar nada para mim nem para você. Mas a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor não olhou para nós justificados, adorando, glorificando, mas Ele olhou para nós lá no dia difícil, no dia da morte, no dia do luto, no dia da perca, no dia da solidão, no dia difícil, e mesmo assim Ele decidiu nos amar, mesmo assim Ele nos amou e nos amou até o fim. Até o fim. Por isso o princípio do reconhecimento, ele tem a ver com a substituição, Deus enviando o seu Filho para pagar um preço por nós, para que a bênção de Deus chegasse até nós. Tem a ver lá no final de Gênesis 22, quando Abraão vai oferecer o Isaac, e aí aparece o cordeiro. Estava preparado ali o sacrifício, mas aparece o cordeiro no lugar do seu filho, diz a palavra. Então o Senhor faz isso nas nossas vidas também. Mas nós precisamos entender e compreender esse terceiro princípio, o princípio do reconhecimento. Eu sei bem quem eu sou, e eu sei quem é o meu Deus. Como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso e guardará o meu tesouro até o dia final. Você sabe que você tem crido, meu irmão? Precisamos utilizar sim a nossa fé, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo a presença de Deus na nossa vida, porque quando nós nos vemos e temos essa compreensão da nossa falha, da nossa limitação, nós passamos também a ter a nossa visão de filhos amados do Senhor. Filho que é corrigido, não é verdade? O pai, a mãe, ele corrige o filho, por quê? Porque ama. Você não vê o seu filho fazendo coisa errada e vai passar a mão na cabeça do seu filho. Você corrige, você ensina. Deus faz isso conosco também. A disciplina, ela é bíblica. A correção, ela é bíblica. O Senhor nos corrige porque Ele nos ama. Muitas vezes passamos alguns momentos e nós ficamos sem entender o que Deus está fazendo. Ah, pastor, por que Deus está em silêncio? Por que o Senhor não respondeu? Já faz um tempo, já faz um ano, já faz uns dias, e eu estou clamando, não vem a resposta. Quando oramos ao Senhor, Deus tem muitas respostas para nós, irmãos. Deus diz sim, isso é para você, toma posse. Deus diz não, isso não vai dar certo, não é para você. Deus diz espere, Deus fala ainda não é o momento. Entre muitas respostas que Deus dá para nós, mas muitas vezes Deus diz não, isso vai trazer prejuízo para você, isso vai te levar ao pecado. Muitas vezes Deus diz não, e nós dizemos assim, ó, o Senhor ainda não me respondeu. O Senhor ainda não me respondeu. E na verdade o Senhor já respondeu, Ele disse não. Só que quando é o sim de Deus, nós temos uma facilidade de entender e de receber o sim de Deus. Mas quando vem o não de Deus, nós criamos esses bloqueios e queremos dizer, não, o Senhor ainda vai responder, o Senhor ainda não me respondeu. Se você porventura está passando por dias difíceis, pelo tempo do silêncio, aguenta firme na presença do Senhor. Só para você compreender, você lembra, quem aqui já ouviu uma pregação sobre a sogra de Pedro? Você já ouviu? Faz um sinal com a mão. Se você já viu, alguns já ouviram, né? É difícil de se ver, né? Pregando uma pregação, já vou pregar aqui sobre a sogra de Pedro. Você lembra o que a sogra de Pedro tinha? Ela estava com febre, Jesus passou, a curou, e logo ela foi fazer o cafezinho, logo ela foi servir Jesus e que estavam ali. E quase ninguém conhece esse texto, né? E poucas mãos se levantaram. Agora, quantos aqui já ouviram uma pregação sobre a ressurreição de Lázaro? Quem já ouviu aqui? Levanta a mão. Olha só, isso todo mundo, né? Ouviu. E quando no momento da ressurreição de Lázaro e a sua família, eles recebem o silêncio de Deus.
Vão lá, Jesus, não vou não, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E não foi. E Lázaro veio à morte. E passou o primeiro, o segundo, o terceiro, e Jesus só apareceu no quarto dia. E Jesus aparece e faz um milagre, né? Quando Lázaro estivesse enfermo, Jesus passa lá e cura Lázaro, ia ser que nem a sogra de Pedro, quase ninguém ia saber. Mas o que é que o Senhor estava querendo nos ensinar? Mesmo em meio ao silêncio que Lázaro e sua família enfrentaram, Jesus estava ensinando um dos princípios mais importantes do Evangelho. Jesus ensinou que Ele é a ressurreição e a vida, e que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus. Passou pelo silêncio, passou pelo vale, passou pela prova, mas a revelação foi bem maior, irmãos. Então, independente do que você está passando, independente do momento que você está enfrentando, reconheça que há um Deus que trabalha ao seu favor, que você está aqui hoje adorando, glorificando o Senhor, esse domingo à noite, mas a bênção da segunda já está preparada, a bênção da terça já está preparada, a bênção da quarta já está preparada. O Senhor já vai preparando aí um caminho de vitória, Ele já vai derrubando os gigantes, Ele já vai abrindo o mar vermelho, Ele já vai conduzindo o caminho, porque Ele tem bênçãos preparadas para nós. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 2,9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais se passou pelo coração do homem. São bênçãos assim que Ele tem preparado para a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, que desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Queridos, Deus começou uma obra na sua vida. E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que Deus não faz as coisas pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou a obra na sua vida, amém? Você crê nisso? Deus começou algo na sua vida. Deus não faz as coisas pela metade. Ele vai cumprir, Ele vai completar. Ele vai completar na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos. Ele vai completar porque Ele é fiel. Porque a sua vida pertence a Ele, porque foi Ele que começou. Então reconheço. Esse é o princípio do reconhecimento. O texto continua, queridos, e a partir do versículo 10, no final do versículo 10, quando já estavam ali todos atemorizados em meio àquela situação, no versículo 10 Jesus diz assim, tanto a Pedro como aos outros discípulos, os outros que ali estavam: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não temas, de hoje em diante, a partir de agora, você vai ser um pescador de homens, um pescador de pessoas. O que é que ele fazia? Ele era um pescador, era o que ele entendia. E Jesus agora traz essa missão de Pedro, e também a nossa missão, irmãos, de sermos pescadores, de sermos ganhadores de almas, de lançarmos as nossas redes para as pessoas que estão nesse mundo, que precisam tanto do encontro com Deus, que precisam tanto ouvir o Evangelho, que precisam tanto ouvir a palavra. Essas pessoas precisam, e às vezes nós mesmos rotulamos: não, fulano de tal é muito fechado para o Evangelho, a pessoa, não, aquela pessoa ali, não, aquele ali nunca vai se converter. Olha, às vezes nós, né, fazemos um desserviço para o reino. Às vezes nós somos os primeiros a criar o bloqueio. Não, essa pessoa aqui, não, aquele meu patrão, não, essa pessoa aqui pode se converter, mas aquele ali, é só lembrar o que Ele fez em mim e em você. Se Ele nos alcançou, Ele pode alcançar qualquer um, porque Ele é Deus, Ele reina, irmãos. Ele reina. Então precisamos lançar as nossas redes para pescar. Lance as redes, a pesca vai ser abundante, irmão. Lance a rede, não fica calado não. O problema é que muitas pessoas, elas estão ali envolvidas com o erro, envolvidas com o pecado, né? Eu me lembro que quando eu me converti, isso lá em Teresina, lá pelo 1998, 99 por aí, e quando eu me converti,
aquele no primeiro amor, querendo pregar a palavra para todo mundo, até para as paredes, ia para o hospital, em todo lugar a gente quer falar de Jesus, né? Aí eu comecei a fazer um grupo lá na minha sala de aula, comecei a pregar o evangelho para as pessoas. Aí apareceu a primeira, não, eu sou da igreja tal. E a outra, eu sou da igreja, tal igreja, eu sou dessa igreja. Eu disse, coisa boa, foi domingo agora que você se converteu também? Não, eu já tenho 4 anos na igreja tal, eu já tenho 5 anos em tal igreja. Aí eu comecei a entender e aprender sobre os agentes secretos de Cristo, o 0007 de Cristo. O sujeito está escondido, só ele sabe que é crente. Misericórdia, irmãos. Há uma missão, uma oportunidade que foi nos dada de anunciar o evangelho. E muitas vezes nós nem precisamos falar, mas o que nós precisamos muito é viver. As pessoas, elas começam a perceber através da nossa vida, através do seu jeito, de falar em meio às pessoas, a sua forma de se posicionar. Como já dizia Charles Spurgeon, anuncie a palavra. Se necessário for, fale. Se necessário for, fale, mas anuncie a palavra. Então a nossa vida precisa anunciar a palavra. Precisamos anunciar, precisamos ser uma carta aberta do evangelho. As pessoas precisam olhar para nós e perceber em nós a presença de Deus em nossa vida. A presença de Deus. Tem pessoas que facilmente nós convivemos com ela e a pessoa ela tão, né, traz uma paz, traz uma presença de Deus. E tem pessoas que nós somos surpreendidos negativamente. É mesmo? Meu Deus do céu, misericórdia. Anuncie, lance as suas redes, lance a rede ao mar, lance ao mar alto, anuncie, fale o que o Senhor tem feito na sua vida. Pastor, eu tenho dificuldade com versículo, eu tenho dificuldade de memorizar, eu tenho dificuldade com o princípio. Fale o que Deus fez na sua vida, fale o que Ele está fazendo na sua vida, fale, anuncie, lance as redes. Não permita que os homens, que as pessoas sejam tragadas. Nós estamos aqui anunciando, você sendo abençoada, e tem pessoa lá fora pensando em suicídio. Tem pessoa lá fora dizendo que hoje é o último dia do casamento. Tem pessoas lá fora sofrendo de vários transtornos, de várias situações, de vários problemas. E muitas dessas pessoas talvez sejam próximas a nós, talvez sejam amigos nossos, pessoas que nós conhecemos. Precisamos lançar a rede. Esse é um dos princípios que o Senhor Jesus coloca para os seus discípulos. Vamos lançar as redes. Não vamos parar, não vamos desistir, não vamos retroceder. Mas vamos lançar as redes. Recebe essa palavra na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. E lance as redes. O texto finaliza com o último princípio que eu quero deixar para vocês. No versículo 11 diz que: e lavando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. No versículo 11 diz isso, e nesse princípio, nesse versículo, nós entendemos o princípio da renúncia. O princípio da renúncia. Eles deixaram tudo. Depois daquela pesca maravilhosa, se organizaram, celebraram, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Lá em Mateus 16, 24, a palavra do Senhor vai falar sobre os discípulos de Jesus, né? É um dos textos que fala diretamente sobre os discípulos de Jesus. Jesus diz para os seus discípulos o seguinte: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Uma das características do discípulo de Jesus é a renúncia. Renuncie a si mesmo. Qual foi a última vez que você renunciou a algo por amor a Jesus? Qual foi a última vez? Você lembra? A última vez que você foi capaz de renunciar a algo por amor a Jesus. Muitas pessoas têm perdido até mesmo em coisas fáceis de renunciar. O que você renunciou?
Qual foi a última vez que você se programou para acordar de madrugada, para orar, para ler a palavra? Qual foi a última vez que você renunciou a algo? Hoje as pessoas têm dificuldade de renunciar até chocolate, Coca-Cola, açaí, né? Às vezes coisas simples, que eram para ser simples. Imagine as grandes coisas. A renúncia tem que fazer parte da nossa vida, irmãos. Se você olha para a sua vida hoje e percebe, quando eu perguntei, qual foi a última vez que você renunciou a algo por amor a Jesus, e você diz assim, não, eu nem me lembro a última vez, está errado. Ore ao Senhor. Às vezes nós começamos a ter uma visão de nós, e pensamos assim, eu queria ser mais espiritual, eu queria ter mais de Deus, eu queria mais do poder de Deus, eu queria ter mais dos milagres de Deus na minha vida, na minha família. Às vezes nós até temos essa compreensão, mas não pagamos um preço de renúncia. Às vezes nós não renunciamos, não abrimos mão, não queremos pagar um preço de santidade. Jesus renunciou à glória, se fez homem, se fez carne, tabernaculou entre nós, foi humilhado ali na cruz do Calvário, por mim e por você, suportou a vergonha da cruz, a agonia da cruz, a afronta da cruz, ele renunciou. E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, que deve existir em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma humana, não usurpou o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, em forma humana foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Ele nos chama para essa pescaria. Ele quer encontrar em nós um coração de servo, um coração com vida, né? Um coração que adora, um coração disposto a servir. Aqueles homens ficaram impactados, maravilhados, e a partir desse momento começa o chamado desses discípulos, abrindo mão de tudo, renunciando à sua vida de pescador, para viver o que Deus tinha preparado para a vida deles. Você sabe o que Deus tem preparado para a sua vida? Você já sabe? Você ora em relação a isso? Você conhece as promessas que Deus tem para a sua vida? Você conhece? Nós não estamos nesse mundo aqui por um acaso, irmãos. Há um sentido, há um propósito, há um significado, há uma razão da nossa existência. Há um Deus que nos ama, que nos formou, que nos criou, que nos separou desde o ventre materno, que nos escolheu, que escolheu a mim e a você. Ele acertou quando te escolheu. Deus não escolhe errado, e Ele escolheu você, e Ele conta com você para essa obra, para esse grande investimento, para essa grande pescaria, para esse grande mover de Deus, para nós estarmos lançando as nossas redes ao mar, para nós estarmos tentando outra vez, tanto no que se refere a nós, como na pescaria de alcançarmos as pessoas que estão perdidas lá fora. Lance a sua rede, não desista, persevere, permaneça. O Senhor venceu por nós, e as palavras do Senhor nos dizem em Romanos 8:37, que somos feitos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo que nos amou. Muitas são as lutas, muitas são as batalhas, muitos são os momentos adversos que nós enfrentamos,
Como o próprio salmista diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O nosso choro pode durar uma noite, parece que às vezes essa noite não quer mais findar. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E o novo tempo, um novo momento, ele chega nas nossas vidas. Mas precisamos nos posicionar como discípulos, permanecer, obedecer, compartilhar, reconhecendo quem nós somos, quem Deus é na nossa vida, renunciando a nós mesmos e nos colocando à disposição do Senhor. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Se o Senhor vai fazer algo aqui nesta igreja, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Se o Senhor quer fazer algo nessa cidade, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Que o Senhor incendeie os nossos corações de amor à sua presença e à sua palavra, em nome de Jesus. Convido a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E diante do que foi ministrado, da pesca maravilhosa, do lançar as redes, do não desistir, de reconhecer os nossos limites, mas de ter a compreensão de quem Deus é na nossa vida. Apresente a sua vida. Faça aí a sua oração ao Senhor nesse momento. Pedro, ele foi surpreendido. O que ele achava que tinha sido uma noite perdida, e agora pela manhã lavava as redes, mas Jesus estava ali. E onde a presença do Senhor, o milagre acontece. E o Senhor está aqui nessa noite também. Eu não sei o que você está enfrentando, que milagre você precisa, que porta precisa se abrir, o que precisa se multiplicar. Apresenta isso ao Senhor e transforme essa canção em sua oração nesse momento, em nome de Jesus. Amanhecer